Olá, sou Fred Paim da Academia de Churrasco Grill Experience. Hoje uma receita super desejada que é o Baby Back Ribs, a famosa costelinha das redes americanas, uma delícia que todo mundo adora. Tudo começa com um belo pedaço de costela, essa já está no corte da Baby Back Ribs, que ela é toda quadradinha. Como é que nós fazemos? Na parte de cima, tirar um pouco desse excesso de gordura, porque as pessoas pensam que isso aqui vai derreter igual uma manteiga. Na verdade não vai. O que a gente quer é carne de porco, então a gente tira um pouco desse excesso de gordura. Muitas vezes tem uma pelezinha aqui, você tira também. Essa daqui está bem fácil de preparar. Aí você dá essa limpada na parte superior. Na parte de baixo, aí é que está o segredo. Por quê? Isso aqui é a parte interna da costelinha. Essa membrana que reveste, ela é extremamente resistente, ela impede que o tempero atravesse e também quando a carne esquenta, ela faz essa curva assim, porque essa membrana contrai. Como que a gente vai tirar essa membrana? Tem duas maneiras, ou com uma faca fina, de preferência que não esteja muito afiada para você poder atravessar sem rasgar, ou até mesmo o cabo de uma colher que você vai colocar. Vamos fazer o método mais simples com o cabo da colher. Você identifica onde tem um osso, e vai criando um espaço entre o osso e a membrana. E vai introduzindo vagarosamente o cabo da colher, como se fosse um adesivo separando a membrana, até que a colher saiu do outro lado. Você levanta levemente, até que caiba o seu dedo, e aí você atravessa e remove a membrana, como se fosse um adesivo. Nessa parte aqui, esse excesso, ela costuma enroscar. Então você já dá uma facilitada com a faca para que quebre essa membrana. E ela vai sair inteira. Parece até aquela membrana, aquela película que cobre celular, ela é super resistente. Isso aqui iria impedir que o tempero, o sabor atravessasse essa membrana para atingir a carne. Então você remove. Se você não tem tempo nem paciência, você pode só fazer um xadrez assim na própria membrana e ela vai quebrando depois na hora de assar sua costelinha. Esse excesso aqui você pode tirar, apesar de ser carne muito boa, é bom tirar. E aqui também ficam essas bolinhas de gordura, é legal também você remover. Primeiro tempero que vai na nossa costelinha é sal fino. E você faz uma chuvinha de sal fino. Nunca sal grosso porque ele não penetra na carne. Então você faz essa chuvinha mais ou menos homogênea. E essa é a vantagem de você ter o dry rub, que depois a gente vai aplicar sem sal, porque você sabe que a quantidade de sal ficou homogênea. E olha que truquezinho simples, uma mão seca no saleiro, uma mão molhada na carne, você sempre consegue manipular o que você tiver no seu preparo. E essa chuvinha aqui de um lado, agora o lado do ossinho, mesma coisa, uma chuvinha de sal que cubra toda a superfície, mas que não fique exagerado. O tempero dessa costelinha é muito simples. A grande base dele, por incrível que pareça, é o açúcar mascavo. E olha que vai um bocado de açúcar mascavo, exatamente. Bem marronzinho. Evite aquele muito marrom, muito escuro, porque ele parece uma rapadura. Ele é muito pesado, ele é muito difícil de trabalhar. Esse aqui é o intermediário, ele é um pouco mais granulado. E o que falta nunca em nenhuma receita americana é a páprica. Páprica picante. A proporção aqui seria mais ou menos 8:1, 10:1 para quem gosta menos picante, a mistura de páprica com açúcar mascavo. E aí você mistura e faz o seu próprio dry rub. Poderia até acrescentar outros sabores, mas vamos parar aqui que está mais do que bom. Essa costelinha vai ser embrulhada em papel alumínio. Então antes de colocar o próximo tempero, a gente vai abrir o alumínio para receber essa costelinha. Papel alumínio em rolo de 30 centímetros é a medida ideal. Então eu coloco a costelinha aqui, visualizando o seguinte, a costelinha tem mais ou menos 1/3 da medida do papel alumínio. Por que isso? Porque ela vai virar e ficar com o ossinho para baixo. Então eu coloco exatamente nessa bordinha. E qual é o tempero mágico que vai na nossa costelinha? É essa mistura de açúcar mascavo com páprica. E não é pouco não. Muitas vezes eu fiz até em campeonato lá nos Estados Unidos isso aqui, o pessoal fala, você é maluco, tá colocando muito. Funciona, exatamente, fica ótimo. Dou essa espalhadinha aqui para ficar bem homogêneo. Essa aqui é a parte de baixo, a parte dos ossinhos. E aí, para que fique
o alumínio separado da costelinha, nós vamos pegar um ketchup. Esse ketchup ele é mais para fazer uma base do que realmente para dar sabor. E eu coloco aqui nessa artes plásticas, que fica um visual super legal. E eu coloquei o ketchup exatamente no comprimento da costelinha para que ela fique bem distribuída. Aí eu viro essa costelinha com esse açúcar em cima aqui do papel alumínio. Então ficou uma camada de alumínio, uma camada de ketchup, esse temperinho e os ossinhos da costelinha. Você não vai virar essa costelinha na sua grelha, vai sempre ficar com os ossinhos para baixo todo o tempo. Na parte de cima tem mais carne, então precisa colocar mais sabor ainda. Outra camada, já tem o sal fino, mais açúcar mascavo misturado com páprica. E aí você pode ser, por incrível que pareça, ainda mais generoso com o açúcar. Praticamente, numa costelinha dessa, que tem um pouco mais de 1 kg, nós estamos colocando cerca de meia xícara de açúcar mascavo misturado com páprica. E aí você pode, para ficar bem molhadinho, aquele efeito do barbecue que todo mundo está acostumado, mais um pouco de ketchup na parte de cima. Não muito, porque ele vai misturar com esse açúcar e vai dar um efeito maravilhoso depois na hora de assar lá na grelha essa costelinha. Então a gente dá esse acabamento aqui para que esse açúcar se misture com o ketchup. Próxima etapa é embrulhar no alumínio, porque essa costelinha vai ficar na churrasqueira assando a uma temperatura muito baixa durante bastante tempo. Então a gente vai fazer aqui a cama de alumínio. Já tem uma camada embaixo, uma camada em cima. Aí a gente vem aqui, cobre a de cima. E vou contar o segredo por que chama Baby Back Ribs. Porque você tem que pegar no colo, igual um neném, cuidar da sua costelinha para ela ficar bem babyzinha. E eu volto aqui e corto. Ou seja, eu fiquei com 2 camadas embaixo, 2 camadas em cima. E aí, isso aqui vai ficar na churrasqueira e você quer manter todo esse sabor lá dentro. Então você vai embrulhar a sua costelinha, como se fosse um envelope. Uma dobra só desse lado e uma dobra só desse outro lado. Por quê? Depois que ela assar, durante algum tempo, ela vai ficar bem macia. Nós vamos abrir esse alumínio assim. Portanto, dobrar dessa maneira mais homogênea facilita a sua vida depois na grelha. E vamos ver como é que funciona. E agora ela está protegida nesse alumínio, ela vai para a grelha por 1h30, de preferência 2, se você conseguir manter uma temperatura muito baixa. Tudo que a gente mostra aqui dá para fazer na churrasqueira a carvão e dá para fazer na churrasqueira a gás. Por uma questão de praticidade vai ser no gás, ela está a uma temperatura muito baixa, está no mínimo, e nós vamos colocar na grelha de cima para ficar bem longe do calor. Essa churrasqueira está na faixa de 120, 130 graus. Se você tem carvão e você quer fazer essa costelinha, mantenha a brasa, vamos dizer, para a esquerda e a costelinha vai ficar aqui na direita, bem longe da fonte de calor. E deixa lá, esquece durante 2 horas que ela vai ficar uma delícia. Nossa costelinha molho barbecue ficou nesse alumínio com todo esse sabor durante 2 horas, em baixíssima temperatura. Você vê que está super confortável aqui a churrasqueira. O que a gente vai fazer agora? Vai abrir esse alumínio, por isso a importância de ter deixado ele bem dobradinho. Vai abrir aqui esse meio para formar a famosa canoa. Essa canoa que vai preservar o nosso molho ali dentro. E a gente vai deixar aberto aqui para receber um pouco mais de calor e dar aquela dourada que vai dar toda aquela casquinha maravilhosa para depois jogar o molho barbecue e saborear. Mais uns 20 minutos ela vai ficar no ponto. Costelinha ficou mais uns 20 minutos dando aquela casquinha, aquela dourada, sem o alumínio. Olha que maravilha, continua em baixa temperatura, tá? E sempre com o osso para baixo e a carne para cima. Agora a gente vai tirar, colocar aqui na nossa tábua, olha só. Vocês acham que está no ponto? Ficou um ossinho lá, o ossinho da ponta já soltou de tão macia que ela tá. Olha só, esse ossinho caiu daqui. E agora a gente pode acrescentar o nosso super molho barbecue. Para quem gosta, não precisa muito. Acho que o pessoal exagera muitas vezes. É só um verniz, até uso o lado inverso da colher para dar aquele acabamento e fica uma delícia. Já está no ponto, molho barbecue. Vamos ver como é que ficou. Não precisa nem de faca, ó. Soltando do osso, uma coisa de maluco. Olha só o osso saindo inteiro. Que delícia! Olha que espetáculo. Se eu quiser eu tiro o osso inteiro, ó. Desmanchou tudo. Afinal é isso que a gente quer. Costelinha molho barbecue, super macia, super molinha, super molhadinha.
essa pegada mais gringa que agora o paladar brasileiro está mais acostumado e ficou uma delícia. Essa é uma receita muito rápida, se você quiser saber os segredos, conheça a Academia de Churrasco para saber todos os segredos da grelha, do barbecue e do pitmaster. É isso aí.